Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de NR23 e nessa nós vamos conversar sobre a manutenção, os cuidados que eu preciso ter com meus equipamentos de combate a incêndio. Eu não posso fazer com que os mesmos que já existam, que têm esse suporte na minha edificação, na minha empresa, no meu conjunto habitacional, que os mesmos, na hora do incêndio, da ocorrência, da emergência, eles funcionem corretamente. Para isso existem uma série de fatores que precisam ser levantados, testados, comprovados, por meio de inspeções e relatórios técnicos. Por isso que é importante que vocês tenham a noção e o conhecimento sobre este assunto também. Porém, pessoal, não são qualquer pessoas que podem fazer isso. É necessário que um responsável técnico que apresente as documentações necessárias para o tipo de equipamento que ele vai verificar, assine por isso, seja responsável por isso. Basicamente, você, gerente, diretor, enfim, está colocando aquele equipamento sobre a responsabilidade de um profissional habilitado, ou seja, o profissional habilitado e qualificado vai garantir a segurança desses equipamentos no seu uso por meio de testes que ele já foi treinado para realizar, que ele já tem o conhecimento do equipamento, do sistema, ele sabe como funciona, ele sabe quais pontos cruciais ele precisa olhar e ele precisa certificar se estão conforme ou não normas regulamentadoras, instruções técnicas do bombeiro ou em outros estados, normas técnicas do bombeiro. Perfeito? Ele também precisa emitir, pessoal, um relatório técnico ou um parecer técnico, para que ele comprove que o que ele está se responsabilizando tem fundamento, tem uma análise, tem metodologia, foi testado, foi comprovado quais são os pontos de referência, quais são os mínimos, os máximos desse equipamento. E nesse relatório vai ter todas essas informações técnicas, onde em muitos processos ele é necessário para poder apresentar, por exemplo, a VCB do Corpo de Bombeiros, enfim, situações onde eles pedem um responsável técnico e nesse responsável técnico pedem estes documentos. Tanto a ART, no caso do CREA para engenheiros, anotação de responsabilidade técnica, quanto a RRT, Registro de Responsabilidade Técnica para o CAL. Perfeito, pessoal? Duas documentações importantes onde o profissional deve estar correlacionado com essas instituições para que garanta a segurança do equipamento na utilização, para que ele realmente, de fato, tenha conhecimento do que ele está aprovando. Perfeito? E no caso dos nossos extintores, existem pontos específicos que nós temos que tomar muito cuidado com esse equipamento de combate a incêndio, para que no momento eu tenha a sua funcionalidade correta, principalmente destes equipamentos, pois eles são os maiores aliados no princípio do combate a incêndio. É onde eu vou agir primeiramente, muito provável eu vou pegar um extintor antes de qualquer coisa. Além de ser a instalação que tem maior infraestrutura, ou seja, existem extintores espalhados por seu prédio inteiro, pelo seu edifício inteiro. Então eles precisam ter alguns cuidados necessários. Por exemplo, pessoal, eu vou fazer inspeções semanais. Eu verifico o quê? O acesso. Imagine você indo utilizar um extintor e você não conseguir ver porque existe um carrinho na frente, existe um equipamento que colocaram na frente dele, obstruiu a sua vista, pode obstruir o acesso ao equipamento. Na hora do incêndio, na hora da emergência, eu vou acessá-lo, existe algo no caminho, existe um equipamento, eu consigo me machucar, consegue acontecer algum problema com isso. Ou seja, a obstrução do extintor de incêndio tem que ser algo semanal, ele não pode deixar de passar das semanas para ser verificado, porque o acesso é importantíssimo. Se as sinalizações também estão obstruídas, se tem algum ponto na frente delas, se alguma pessoa retirou porque achou que infelizmente não combinava com o layout, com a estrutura do edifício, elas também têm que ser verificadas. E também se os mesmos encontram-se no local correto. Muito acontece das pessoas retirarem extintor dos locais, principalmente em questão de eventos, passagem de público, que uma pessoa não acha que aquele local
e o extintor ele está atrapalhando, ele está feio, né? Existem sérios problemas aí que as pessoas conseguem ter com esse equipamento. Acabam tirando ele do local e na inspeção semanal eu preciso ver se os mesmos encontram-se posicionados corretamente. Perfeito? Conforme o projeto do bombeiro. E nas inspeções anuais, o que nós vamos fazer? Verificar o corpo do extintor para ver se ele possui alguma irregularidade, algum dano, se todos os equipamentos dele estão funcionando corretamente, os gatilhos, a alça, o manômetro, a sua mangueira. E aí nós verificamos tudo isso mandando para a recarga dos extintores anuais, onde eles vão fazer toda essa verificação, o responsável técnico, e ele vai emitir um relatório de tudo isso, contendo todos os extintores que ficaram na primeira remessa e depois todos os extintores que foram na segunda, pois eu não posso retirar todos de uma vez para essa recarga. Eu preciso deixar substituídos os extintores que foram. Perfeito? Importante saberem disso. Infelizmente, existem locais que ainda pecam nesse assunto. Não só a recarga deve acontecer anualmente, mas também em situações específicas desses extintores, como por exemplo, após o uso em princípio de incêndio. Utilizei o extintor, por menor que seja, em um princípio de incêndio, ele tem que ser recarregado, ele tem que ser separado, o local onde ele estava vai repor com outro extintor, e este que foi utilizado no princípio de combate a incêndio vai ser enviado para recarga, pessoal. Importante. O lacre de segurança também. Em todos os extintores existe um lacre onde ele comprova que aquele extintor não foi utilizado. É um lacre justamente que, se ele for rompido, ele precisa ser enviado para ver se realmente o extintor foi utilizado ou não. Poxa, mas o meu lacre rompeu e eu não utilizei. Infelizmente, ele tem que ser verificado, pois isso pode acontecer em umas situações que eu usei em princípio de incêndio e somente coloquei o meu extintor de volta. Sem o lacre, eu não tenho a confiabilidade que aquele equipamento está conforme ele veio da última vez da recarga de incêndio, onde o meu responsável técnico assinou por aquilo e colocou aquele lacre para nossa segurança. Então, este lacre é importantíssimo que ele não esteja violado. Agora vamos falar um pouco da nossa mangueira de incêndio, né, que fica dentro do meu hidrante de parede. Elas precisam ocorrer o teste hidrostático delas, onde ela irá ser montada, uma linha, irá ser acionada a água, e nesse teste eu já verifico a minha reserva técnica de incêndio e a minha bomba, se ambas estão funcionando corretamente, pois todos esses itens precisam funcionar corretamente e atingir o jato correto, principalmente numa vistoria do bombeiro. Ou seja, se a minha mangueira está com sua funcionalidade em dia, se ela apresenta algum problema, algum rasgo, algum dano, algum furo, se a mesma passou nesse teste hidrostático. Perfeito, pessoal? Esse teste é importante, né? Porque um conjunto já é avaliado. Se a minha bomba não funciona corretamente, a hora que eu tiver no meu teste da mangueira, eu vou saber porque o meu jato não estará tão eficiente. Se a minha reserva técnica de incêndio apresentar algum problema, eu vou saber porque o nível da água que estará chegando na mangueira não vai ser suficiente. Então, esse teste, nós já matamos 3 problemas em um. Perfeito? É muito importante que vocês saibam. E os meus chuveiros automáticos, meus sprinklers, eles também sofrem um teste anual, onde o responsável técnico vai garantir toda a sua funcionalidade, vai verificar válvula de governo de alarme, pressurização de linha, ou seja, ele vai fazer uma série de procedimentos que ele conhece melhor que ninguém para garantir a segurança do seu equipamento. Imaginem uma situação onde o meu alarme de incêndio, o meu detector de fumaça, o meu sprinkler, o meu hidrante não funciona. Isso, em uma situação de emergência, vai ser um problema muito grande, principalmente porque eu vou ter que ou me deslocar até um outro local para pegar outro equipamento, e dependendo do problema do nosso, por exemplo, sprinkler, ele vai atingir uma região e não vai ser só um local. Então eu começo a criar uma cadeia de eventos que vão levar à falha da prevenção. Por exemplo, o meu detector de fumaça. Imaginem só se em uma sala remota, onde não tem acesso a pessoas, começa um princípio de incêndio de uma instalação elétrica, que seja, e essa fumaça chegue no meu detector e ele não funcione.
Quando que eu vou saber que está tendo um incêndio que está tendo uma emergência? Infelizmente, quando esse calor ou essa fumaça começar a ir para outros lugares. E para que ele alcance outros lugares, ele já vai ter consumido uma boa região. E aí, senhores, eu perco o ato do princípio do incêndio, de combater o princípio do incêndio. Por isso que, caso esse equipamento não funcione, é um problema muito grande. E para isso, o nosso sistema de detecção de alarme e incêndio, o nosso SIDAI, ele deve sofrer também uma inspeção anual de um responsável técnico, que vai fazer toda a inspeção na linha, vai fazer a inspeção no painel, vai fazer a inspeção nos equipamentos separados, testes, vai anotar esses testes, fazer um relatório e apresentar para a empresa, para o contratante, onde garante a segurança desse equipamento. Perfeito? Importante. Responsável técnico, ele deverá apresentar esses documentos. Eu não consigo ser um responsável técnico apenas emitindo uma RT, uma RRT, sem um relatório, porque o relatório ele complementa a RT. Perfeito, pessoal? Não é só um documento e nem um outro, são os dois. Importante vocês saberem disso. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Aqui a gente conversou um pouco sobre a manutenção dos equipamentos e até a próxima.